Quer saber quais foram as minhas melhores leituras de romance e de suspense de 2019? Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Já deixa um like aqui se você gosta dos meus vídeos, faça sua inscrição, não esquece de clicar no sininho para receber as notificações. E esse vídeo é uma continuação do primeiro vídeo da série Minhas Melhores Leituras de 2019. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo em que eu falei sobre as melhores leituras de desenvolvimento pessoal, eu vou colocar o link aqui embaixo, aproveita para assistir. E conforme eu prometi para vocês, eu vou falar sobre as minhas melhores leituras de romance e de suspense do ano passado. Foi um ano que eu li bastante, conforme eu expliquei no vídeo anterior, foram 38 livros concluídos, fora os que não foram concluídos. Então foi um ano que eu realmente me dediquei a retomar este hábito da leitura, razão pela qual, conforme as minhas alunas e até alguns alunos me pediram, eu estou fazendo essas indicações para vocês. E o primeiro livro que eu vou indicar na categoria romance é um romance contemporâneo, é O Melhor de Você, da Mia Sheridan. Não sei se é assim que pronuncia, me parece que esse nem é o livro mais famoso dessa autora, mas eu tive a oportunidade de receber este livro por um acaso em um clube de assinaturas que eu comprei uma caixinha só para poder testar. E, gente, é um livro maravilhoso. É um livro que trata de autoestima, que trata de superação pessoal. Os dois protagonistas aqui, eles têm uma história de vida, assim, trágica, e eles vão aos poucos se encontrando, se conhecendo. O protagonista masculino aqui, o Gabriel, ele é um sujeito, assim, um ser humano fenomenal. Já dá até pra gente introduzir aqui aquele conceito de crush literário, né? O primeiro crush literário que eu tive na vida foi o Gabriel, este personagem aqui. A protagonista, uma pessoa extremamente fragilizada, extremamente maltratada pela vida. Então, assim, é um romance triste, mas ao mesmo tempo reflexivo, que faz você acreditar mais nas pessoas, acreditar mais nas relações amorosas. Muito bom. Recomendo O Melhor de Você, da Mia Sheridan, para quem gosta de romances românticos. Um outro livro que eu não poderia deixar de indicar é o Livre para Recomeçar, da Paola Alexandra, a booktuber do Livros e Fuxicos, uma das booktubers que eu mais gosto. Quem gosta de romances românticos precisa seguir a Pá e considerar as indicações dela. Eu já li vários romances indicados por ela. Vou até colocar aqui embaixo o link para você acessar o canal do YouTube da Pá. E o Livre para Recomeçar, ele é um romance de época que se passa no Brasil. O inicinho dele se passa na França, a protagonista que é francesa, mas da segunda metade do início para frente, ele já se passa no Brasil. E assim, tem várias referências a períodos históricos do Brasil, aborda aqui a questão da escravidão, a abolição da escravidão. Nós temos um outro personagem masculino aqui fantástico, é um personagem secundário, que é o Samuel, também um crush literário. O Samuel é um escravo negro liberto, que ele foi baseado em Luiz da Gama. Para quem não sabe, Luiz da Gama foi o primeiro advogado negro do Brasil responsável por libertar aí um número gigantesco de escravos. Então ele é um livro maravilhoso, um livro que também trata essa questão das relações amorosas, aborda um pouco de violência de gênero, violência contra a mulher no âmbito das relações conjugais. A nossa protagonista aqui dessa história, ela vem deste contexto. Então, um romance realmente maravilhoso para quem gosta, para quem acredita nesse tipo de leitura. Temos aqui mais um romance de época, que foi esse romance eu comprei ele, foi meu marido que comprou para mim de presente em uma promoção das lojas Leitura. A gente estava passando, eu sempre confiro as promoções, e aí eu falei, olha que interessante, salvo engano, esse livro aqui foi indicado até pela Pá, do canal Livros e Fuxicos, e aí eu falei, olha que interessante e tudo. E assim, foi uma das melhores leituras de romance de época do ano. Diga Sim ao Marquês, da Tessa Dare. Parece que esse livro também não é o mais famoso dela, mas assim, é um romance de época que trabalha muito valores tipo amizade, amizade entre dois irmãos, a amizade de infância entre os dois protagonistas. A protagonista feminina, ela é uma personagem um pouco à frente de seu tempo, ela que já pensa em abrir um negócio em um contexto em que muitas moças consideram única e exclusivamente o casamento.
Então assim, é um romance de época também, para quem gosta, fantástico, muito bom. Tem um quarto, aliás, romance contemporâneo que eu vou indicar, eu li em meio eletrônico, então eu vou pedir ao meu marido e editor maravilhoso que coloque aqui em algum lugar para vocês, que é o Procura-se um Marido, da Carina Ricci. É um romance contemporâneo de uma autora brasileira, então eu acho que a gente tem que considerar, é uma obra, é um livro meio grandinho, mas ele é super divertido, extremamente reflexivo, que trata justamente de uma jovem milionária que ela precisa, para cumprir um termo do testamento deixado pelo avô dela, de encontrar um marido para se casar. E aí, assim, é claro que é uma comédia romântica bem levinha, tem uma série de acontecimentos aí que vão mostrar esses protagonistas, que tudo começa com um acordo se aproximando. Então foi um livro que eu li de uma vez em uma viagem, ele é um livro bem legal também, Procura-se um Marido, da Carina Ricci. E aí, para nós finalizarmos as nossas indicações deste vídeo, eu vou falar sobre 3 livros de suspense, para quem gosta daquele suspense arrebatador, que te deixa assim, né, sedento para ler as próximas páginas, para saber o que vai acontecer. Primeiro eu vou indicar o melhor livro, um dos melhores que eu li em 2019, de todos os gêneros, que é A Mulher na Janela, J.J. Finn. Esse livro está sendo adequado para os cinemas, né, salvo engano, em maio de 2020, é a data prevista de estreia. Então é um suspense que fala sobre uma mulher que ela tem alguns transtornos mentais e ela presencia o que ela acredita ser um homicídio da sua vizinha. E aí, só que ninguém acredita nela por conta desse histórico dela de transtornos mentais. Então o livro, assim, tem um final absolutamente surpreendente, nada é o que parece, e foi um livro, assim, esse livro eu devo ter lido em 2, 3 dias, mas que me prendeu também, da primeira até a última página, muito bom. Se você ainda não leu, esse livro foi recomendado por meio da internet, então você já deve ter lido, mas se você não leu, eu realmente recomendo que você leia o livro, inclusive antes de assistir o filme. Um outro suspense interessante também é Em Defesa de Jacó, de William Landay. É um outro suspense também, só que esse suspense aqui ele já é mais voltado para você conhecer o sistema de justiça criminal norte-americano. Basicamente conta a história de um promotor de justiça implacável, né, que aprendeu, teve os melhores mestres, que enquadrava todos os suspeitos, né, todos os acusados da prática de crimes, até um dia em que o filho dele é acusado da prática de um crime e ele tem que se afastar do caso e fica naquele dilema, né? Será que o filho dele matou ou não matou o colega de classe que praticava bullying contra o filho dele? Então, assim, é super interessante, mais para você conhecer mesmo o sistema de justiça dos Estados Unidos. Eu vou ser obrigada a falar isso. Ele tem um final aberto. Ele mostra as evidências, mas ele deixa para cada um concluir se o Jacó é ou não é culpado, o que eu particularmente não gosto. Eu xingo quando eu leio o livro com o final conclusivo, porque eu não tenho essa facilidade assim de criar o final. Eu fico pensando que eu gostaria que o autor me apresentasse o final dele. Então, enfim, se você não se importa, né, de ler e chegar à sua própria conclusão a respeito do mistério, essa obra aqui é indicada. E por fim, o último livro de suspense que eu vou indicar, falei que eram 3, né? Esse eu li em meio eletrônico, que é o A Paciente Silenciosa, de Alex Michaelis. Também não sei se a pronúncia é assim. Basicamente, A Paciente Silenciosa conta a história de uma pintora, uma pintora famosa, que ela cometeu homicídio. Ela foi acusada, né, de cometer homicídio contra o seu marido, e desde então ela não falou nenhuma palavra. Ela, apesar de ter sido condenada, ela não chegou a cumprir pena em um presídio nos moldes tradicionais, porque ela foi considerada portadora de transtorno mental. Então ela cumpre a pena, entre aspas, dela em um local que seria parecido com o que as pessoas entendem como hospício. E aí existe um psicólogo forense que ele fica encantado com o caso da Alicia, que é essa protagonista. Então ele acha que ele pode tratar a Alicia, que ele pode fazer ela voltar a falar, porque não tinha nenhuma questão médica que impedia ela de falar. E aí ele pede transferência, né, para trabalhar nesse hospício, e aí ele começa o tratamento que ele acredita ser mais adequado para o caso da Alicia, e assim o livro vai se desenrolando, aborda várias questões também relacionadas à saúde mental, e o final do livro é realmente surpreendente. A Paciente Silenciosa eu li em uma tarde. Então, assim, são realmente livros que te prendem. Se você gosta de livros de romance ou de suspense, se você tem alguma indicação para me fazer que eu não comentei aqui embaixo,
comenta aqui porque eu vou adorar trocar ideia deste tema de um modo específico com você. Ok? Não perca o nosso terceiro vídeo, que eu vou falar sobre as minhas últimas melhores leituras de 2019, só que livros de gêneros variados. Um grande abraço e até mais!